Pronto, vamos lá, pessoal. Boa noite. Nossa terceira aula da maratona. O pessoal está chegando e à medida que o pessoal for chegando, vai agregando aí, vai compondo aí a aula. Tudo tranquilo, Rúbia, Fagner. Por enquanto são só esses aí na sala. Eu não sei se vocês viram, que houve uma movimentação lá no edital, né? No site da banca, né? Da FCC, né? Que eles convocaram para a prova. Inclusive já está disponível para o candidato o local de prova. Não sei se algum de vocês, Fagner e Ruben, chegaram a observar isso. Eu até eu estou até com. Vou colocar aqui o site da FCC. Não sei se vocês conseguem visualizar aí. Nós temos aqui no horário da manhã. Conseguem ver? No horário da manhã, aqui ó, edital de convocação número 4 de 2024, convocação para as provas, né? Aí ele faz um textozinho aqui de convocação, falando que foi a Procuradoria-Geral do Município. O que é mais importante, aqui o item 1, temos aqui data, horário, duração das provas. Então, no dia 25/8, que é domingo, próximo domingo, no horário da manhã, temos a abertura dos portões, né? Desculpa, o horário para entrada, limite de entrada até as 7h30, horário de fechamento dos portões 8 horas, então você tem até 8 horas da manhã para entrar, né, no prédio, né? E no horário da manhã tem todos esses cargos aqui. O que importa para a gente é o cargo 49, o grupo 49, onde está o cargo de agente de combate às endemias. Então a prova no horário da manhã, horário de fechamento dos portões 8 horas da manhã, e a prova tem duração de 3 horas. Nós já tínhamos visto isso aí, né? 3 horas e permanência mínima de 2 horas. O que seria isso, professor? Que você tem que ficar obrigatoriamente 2 horas de prova dentro da, da sala onde está sendo aplicada a prova. Então, alguns concursos eles dão duração mínima de 1 hora, mas esse aí, apesar de ter 2, 3 horas de prova, o total, vocês precisam permanecer 2 horas, no mínimo, no local de prova, né, dentro da sala. Aí tem aqui o horário da tarde, que são outros cargos. Quem vai fazer outros cargos aqui tem que observar também essa questão do horário de chegada, né, no horário da tarde. Tem algumas observações aqui, ó, local de prova, o que é que pode levar, o que não pode, que é sempre uma dúvida, né? Em relação a isso, eu já oriento a vocês que tomem cuidado e dá uma revisada lá no item que fala sobre o que é proibido entrar, né, levar no dia da prova, se é caneta vermelha, se é caneta preta, se é caneta azul, o documento de identificação, verificar também a validade do documento de identificação, porque existe uma normativa agora que aquelas carteiras de identidade, né, antigos, maior com um tempo maior que 10 anos, normalmente os concursos não estão aceitando mais. Então dá uma verificada nisso aí, que é importante também. Sem falar que a gente não precisa nem dizer que celular, material eletrônico, relógio, essas coisas extremamente proibido aí dentro no horário da prova. Então essa foi a informação mais atualizada. Eu acho que saiu no final de semana, não lembro. Só que esse item aqui, ó, o primeiro, é onde vocês irão consultar o local de prova de vocês. Uma coisa que chama atenção
é que não houve a divulgação da concorrência, né? Até então, eles não publicaram a concorrência por cargo, né? Por cargo, né? De inscritos, a quantidade de inscritos por cargo. Não houve essa divulgação. Estou dando uma olhadinha aqui agora, não tem essa informação. É importante, entre aspas, né? Isso causa uma expectativa para o candidato, mas seria importante para que vocês, as pessoas que irão prestar a prova, né, tenham uma noção de quantos candidatos foram inscritos para cada cargo. Lembrando que alguém fez o concurso o Enem dos concursos ontem, o CNU. Alguém chegou a fazer, mas se inscreveu. Viu que foi um concurso grande, né? Um concurso que gerou. Oi? Alguém falou? Isso. Para deficiente ter a lista, né, dos candidatos inscritos, não é isso? Isso. Porque ele está utilizando o percentual mínimo, né, para o cargo de PCD, né? É o percentual mínimo. Mas aí, lógico que cria, existe uma expectativa de aumento de vagas, não só para vagas reservadas, mas também para o cargo de ampla concorrência, porque o concurso com certeza vai chamar mais candidatos. Então, o percentual de 5% mínimo é em cima da quantidade de candidatos que forem sendo convocados ao longo do concurso. Então, oi, isso, isso. Existe duas questões aí. Inclusive, isso é motivo para questionamento na justiça. Porque eles colocam lá um quantitativo por cargo, né? Mas eles utilizam o percentual de 5% para o quantitativo de vagas de ampla concorrência no geral. Então, o que é que acontece? Alguns concursos, eles fazem o seguinte, ele vai para cumprir a lei, para cumprir o percentual mínimo de 5%, né, que é o mínimo, né, 5% é o mínimo, de vagas reservadas para pessoa com deficiência, ele vai chamando para diversos cargos. Não só para o cargo de agente de endemias ou para qualquer outro cargo. Ele vai cumprindo a cota para todos os cargos. O ideal, o que se espera, é que ele tenha uma equidade aí, né? Ele consiga garantir representatividade para esse público em todas as funções. Então, ele não pode chamar, por exemplo, assim, para o cargo de, de sei lá, de engenheiro, chamar todos os candidatos PCD de engenheiro e aí ele cumpre o percentual de 5% das vagas. Então, ele não pode fazer isso, ele tem que é, ter um quantitativo de representatividade de PCD para todos os cargos. Compreendesse? Então, a medida, aí, o que é que isso sugere? Que à medida que vai se convocando pessoas de ampla concorrência, ele tem que manter o percentual de 5% para aquele cargo. Então, se inicialmente era uma vaga,
e aí chamou 50 ou 100 candidatos, aí ele vai ter que aplicar os 5% em cima dos 100 candidatos que foram convocados. Então, normalmente acontece isso, normalmente. Entendeu? Eles têm sempre uma dificuldade de garantir isso, né? Porque tem que passar por uma perícia, né? Tem uma série de situações pós-prova, né? Que deve ser observada. Mas é importante estar acompanhando aí. Tranquilo? Todo mundo aí consegue visualizar o slide? Obrigado, gente. Veja só, como esse é a nossa terceira aula, né, e última aula da proposta, né, de maratona, de revisão, né, na verdade é uma grande revisão dos assuntos que eu estou considerando, apostando que vai aparecer na prova de vocês, não só pelo fato de apostar, mas pela retrospectiva de provas, de materiais aí que eu venho consultando. E aí eu trouxe esse formato agora que, na verdade, é uma grande revisão de alguns pontos que está lá no edital. E após isso, naquele mesmo formato, a gente resolve algumas questões, nós resolvemos algumas questões de prova de concurso também, certo? O que eu trouxe para vocês é uma coisa, um tema que nós já havíamos tocado no último aulão, que foi sobre a Política Nacional de Atenção Básica. Né? Então, eu trouxe esse formato aqui bem ilustrativo, de alguns resumos, que vai servir também de apoio para vocês levarem até o dia da prova de vocês. Como eu já havia falando, né? Algumas coisas vocês vão ter que memorizar. A questão das doenças de notificação compulsória. Não tem jeito, tem que visualizar, tem que memorizar, porque está ali uma tabela e ele vai pedir se aquela doença é semanal, se é mensal, se é de imediato. Então, isso aí vai ter que memorizar. Então, algumas coisas estratégicas, vocês vão precisar de estratégia para poder levar para a prova de vocês. Perfeito? Então, a PNAB, né, que é a Política Nacional de Atenção Básica, ela está, lógico, quando a gente fala em atenção básica, o agente de combate às endemias está inserido dentro dessa política. Então, vocês vão ver daqui a pouco que existe, inclusive, uma perspectiva do agente de combate às endemias está inserido dentro do Programa de Saúde da Família, né, dentro da UBS, né, da Unidade de Saúde da Família, com a característica que já é aplicada para o agente de saúde, né, do agente comunitário de saúde, que é esse contato mais próximo, mais integrado com a equipe e com a comunidade. Isso ainda não está totalmente referendado, é um processo ainda de adaptação e de inserir o agente dentro dessa perspectiva, mas a própria PNAB ela já traz alguns dispositivos que já visualiza a atividade do agente de endemias dentro dessa perspectiva de integração com os demais profissionais da equipe da saúde da família. Então, vocês vão estudar o SUS, né, estão estudando o SUS, e viram que desde lá da Constituição de 1888, e a partir do surgimento, né, da regulamentação dos dispositivos, dos artigos da Constituição, surgiu aí as leis orgânicas da saúde, né, que é a Lei 8080 e 8142, e só que o dispositivo legal, tanto a Constituição como a lei propriamente dita, elas não teriam aplicabilidade, não surtiriam algum efeito concreto para a população em geral, se não tivesse uma diretrizes, norteadores
né, mecanismos que irão, né, de fato, implementar o que está lá na lei, na Constituição ou nas leis orgânicas da saúde. Então, eu digo sempre que o SUS, que eu dou aula de SUS também, eu digo que o SUS, ele na verdade, ele é uma concha de retalhos, onde essa concha de retalho é formada por diversas políticas. Então, nós temos a política de atenção básica, nós temos a política de humanização, a política de educação popular em saúde, a política de vigilância epidemiológica. Então, existe uma série de ações que irão, de fato, implementar o que está lá normatizado, descrito na lei. Só simplesmente a letra da lei fria, né? A letra da lei sem nenhuma possibilidade de dizer assim, como é que eu vou implementar isso? Como isso vai chegar de fato lá no município, no comunitário, naquela comunidade? E é daí que surgem as políticas, né? As ações de fato que serão implementadas. Uma delas é a Política Nacional de Atenção Básica, né, que ela surgiu aí, ela foi criada a partir da portaria 2.436, né, de 2017, que ela vem de um grande ato, né, quem estudou SUS viu que antecedeu o surgimento do SUS, que foi a reforma sanitária. E aí, dentro da reforma sanitária, com as intervenções da sociedade, né, através das conferências, através dos conselhos de saúde, é que nortearam aí o que nós entendemos hoje como Política Nacional de Atenção Básica. E quando ela fala em atenção básica, ela está dizendo nós entendemos a política no seu íntimo do que a política propõe, que é levar o quê? Levar a atenção, o básico, o mínimo necessário para que para que o SUS ele atenda aquela população de fato, que leve o mínimo necessário para que aquela população ela seja assistida pelo Sistema Único de Saúde. E aí, esse conceito de básico, ele leva em consideração também alguns princípios que regem o SUS, né? O princípio da integralidade, da universalidade, da equidade, da impessoalidade. E aí temos aqui a atenção básica considerando a pessoa na sua singularidade e na sua inserção sociocultural. Então, lembra que aquele conceito que existia antes da reforma sanitária, antes do surgimento do SUS, né, lá no INAMPS, nas Santas Casas de Misericórdia, que via o indivíduo não como um todo, não o indivíduo dentro de um contexto socioeconômico, sociocultural, mas simplesmente visualizava a doença. Então, antes da reforma sanitária, o que se priorizava? A doença. Tratava-se a doença. Mas, até agora, nós vimos diversas situações que o processo de adoecimento ele está envolvido, ele está intimamente relacionado às condições de saúde daquela população, daquele indivíduo. E aí a política, a PNAB, ela vem justamente para visualizar o indivíduo dentro desse contexto socioeconômico, sociocultural. E aí, dentro desse contexto, dessa ideia de entender o indivíduo dentro do seu território, é que surge o Programa de Saúde da Família, que posteriormente foi colocado aí não só um programa, né? Porque o programa ele tem uma ideia de limitação, né? De iniciar e terminar. E aí a gente hoje entende-se o Programa de Saúde da Família como estratégia de saúde da família.
Então, a estratégia de saúde da família, ela tem essa como princípio a, o atendimento básico, o atendimento inicial, que o pessoal gosta muito de falar, a porta de entrada no SUS para aquele indivíduo. Lógico, a estratégia de saúde da família é uma das portas de entrada. Não sei se vocês já ouviram falar sobre áreas descobertas. Quem é atendido aí pelo agente comunitário de saúde ou pelo agente endemias, eventualmente, ou até numa unidade de saúde, né, na UBS, pode ter ouvido falar, não, essa área é uma área descoberta. A área descoberta, isso não quer dizer que aquela população está desprovida de atendimento, não. O fato daquela área estar descoberta é porque aquela região ali, aquela localidade, não está coberta pela equipe de saúde da família daquele território. Mas, mesmo não estando, aquela população não estando coberta pela equipe de saúde da família, ela tem atendimento através daquelas unidades que nós chamamos de unidades tradicionais, unidades básicas tradicionais. Aquele formato de posto tradicional, onde a pessoa ia lá de madrugada, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, para marcar sua consulta. Isso é descoberta para a cobertura das equipes, mas não é descoberta para não ter atendimento nenhum, não. Um outro mecanismo que é utilizado também, um outro programa, além da unidade básica de saúde, para atender essa população que não está coberta pela equipe de saúde da família, é o programa, é o PAX, né? Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. O que é o Programa de Agente Comunitário de Saúde? É um programa que atende uma população que não está coberta pela equipe de saúde da família, mas essa população é assistida por um enfermeiro e um grupo de agente comunitário de saúde, uma quantidade mínima de agente comunitário de saúde. Então, por exemplo, quando eu entrei na prefeitura do Recife, eu era parte. Não, não. A área não coberta, área destrita, acho que Claudemir, né? Claudenildo, que eu acho que perguntou. A área destrita é justamente a área que está coberta pela equipe de saúde da família. Então, existe a área destrita é aquela área que foi caracterizada, que foi mapeada, que foi cadastrada. Então, esse é o conceito de área destrita. Área descoberta, é isso que eu estou falando para vocês, é que eventualmente não está adestrito na área de atuação daquela equipe de saúde, da família, porém, isso não considera que ela está totalmente desprovida de atendimento. Então, o programa de agente comunitário de saúde, ele tinha justamente essa perspectiva de atender a população que não estava inserida dentro da estratégia de saúde da família. Tranquilo? Então, por exemplo, Recife. Recife tem 95% de área coberta pela estratégia de saúde da família. 95% de todo o seu território. 5%, que é muita gente ainda, não está coberta pela estratégia de saúde da família. Essas pessoas estão sem atendimento? Não. Essas pessoas são atendidas pelo programa de saúde de agente comunitário de saúde e pelas unidades tradicionais. Todo distrito sanitário tem uma unidade tradicional. Aquela unidade onde tem o médico, onde tem o ginecologista, onde tem o cirurgião dentista, onde tem uma equipe multidisciplinar aí, mas que não tem aquele olhar direcionado para uma comunidade específica,
Então, lá, a unidade básica vai atender todo mundo, inclusive gente de outro município. Diferentemente da equipe de saúde da família, que vai atender uma quantidade de pessoas, né, específica, adestrita, mapeada, cadastrada. Por que eu estou contextualizando isso? Por conta da questão de como a PNAB está estruturada e que o agente de endemias cada vez mais está sendo inserida dentro desse processo. E aí eu trouxe aqui, ó, o ACS e o ACE deve compor uma equipe de atenção básica. Então, lembra que eu falei, está lá na Lei 11.350. É obrigatório a presença na equipe de saúde da família de um agente comunitário de saúde e no programa de vigilância ambiental o agente de combate às endemias. É obrigatório. Não se, inclusive, algum tempo atrás, houve um deputado lá que queria tirar essa obrigatoriedade. Ele lançou lá um projeto de lei tirando a obrigatoriedade do agente de endemias e do agente comunitário de saúde dentro da atenção básica. Então, isso foi derrubado, foi vetado. É obrigatório. Então, aqui, ó, o ACS e o ACE deve compor a equipe de saúde da atenção básica ou a equipe de saúde da família. Esses dois profissionais devem ser coordenados por um profissional de nível superior. Isso é a PNAB que está dizendo. Então, para o ACS, o enfermeiro, geralmente é o enfermeiro, não o médico. O médico, ele faz parte da equipe de saúde da família. Mas quem coordena, né, lógico que hoje em Recife já tem um outro formato, mas geralmente quem faz a coordenação, quem realiza a coordenação dos agentes comunitários de saúde é uma enfermeira. E quem realiza a coordenação do ACE? Aí pode ser o próprio ACE, ou um biólogo, um veterinário, vai depender como é que está, porque no caso do ACE tem a figura do supervisor. E aí o supervisor, às vezes, ele é escolhido entre pares, né? Entre os pares ali, entre os próprios ACE, ou o próprio distrito sanitário, ele delega a função de supervisor para algum outro profissional. Mas tem que ter aí essa característica. Esse profissional de nível superior, para quem não está acostumado à estrutura de serviço público, não quer dizer que eu tenho um curso superior, então eu posso coordenar essa equipe. Não, não é assim não. É porque o sistema público ele é dividido em níveis. O nível superior, cargos de nível superior, cargos de nível médio e técnico e cargos de nível fundamental. Então, esse profissional que a PNAB fala, de nível superior, é o cargo que está dentro da estrutura de nível superior dentro do município. Perfeito? Não é porque a pessoa tem a faculdade, não é porque a pessoa tem uma formação que a pessoa vai assumir essa função, não. Ele tem que prestar concurso, seleção para esse cargo de nível superior. Perfeito, gente? Uma outra informação aqui, ó. A atenção básica, né, que é a B, onde não houver cobertura por equipe de atenção básica ou equipe de saúde da família, o ACE ele deve ser vinculado à equipe de vigilância em saúde do município. E a sua supervisão técnica deve ser realizada por um profissional de comprovada capacidade técnica. É aquela que eu falei para vocês. Não tem naquela região, não tem nem a equipe de saúde da família e nem uma equipe de atenção básica. Então, o agente de endemias ele vai estar vinculado a um órgão gestor acima, por exemplo, o distrito sanitário. Ou a equipe de vigilância epidemiológica ou vigilância em saúde daquele município. Mas ele sempre vai ter a necessidade de se reportar a um grau, a um nível hierárquico maior, justamente porque
as demandas que ele for levar, ele vai precisar de uma retaguarda, de um apoio, de um posicionamento a nível central, né, que realmente, de fato, consiga ajudar a atividade do profissional lá no campo. Então, sempre terá necessidade de se reportar a um superior hierárquico. Lembra lá que eu falei como a recusa do agente de endemias na visita no domicílio, nos imóveis. Então, vai ter a recusa? Pode ter a recusa, mas ele vai se reportar, ele vai comunicar o nível gestor hierárquico maior para poder estar demandando isso e resolvendo de como será a abordagem nesse imóvel que o ACE sofreu a recusa. A PNAB também fala da quantidade mínima, né, que deve de agente de endemias e de agente comunitário de saúde. Então, existe algumas formas de você contabilizar isso, mas o que é levado em consideração, segundo a PNAB, são os critérios demográficos e epidemiológicos socioeconômicos daquela região. Então, para cada 1.000 imóveis, para cada 1.000 imóveis que tem naquela região, eu preciso ter pelo um agente de combate às endemias. Então, isso é o critério. Qual foi o critério utilizado? O critério demográfico. Só que não é só isso. Então, só o critério demográfico muitas vezes não representa, não atende à necessidade daquela população. Então, às vezes, o gestor ele vai utilizar outros critérios. Tem muito caso de dengue ali, naquela região. Então, eu vou precisar de um outro agente ali, dando apoio. É uma área que tem muitas doenças transmissíveis, muitas zoonoses. Então, eu vou precisar utilizar outros critérios além do demográfico. Eu vou precisar de uma demanda de profissional maior para atender aquela necessidade. Então, essa distribuição desses profissionais é levada em consideração os critérios demográficos, a quantidade da população, mas outros critérios também importantes na caracterização desse município, dessa área, né? Dessa região. Então, quais são as atribuições do ACE, do Agente Comunitário de Endemias, dentro da Política Nacional de Atenção Básica? Essas atribuições elas vão se confundir com a Lei 11.350 muitas vezes, porque exatamente a Lei 11.350 ele traz lá nos artigos, né? E como eu falei para vocês, a PNAB também fala da atividade de todos os profissionais da atenção básica: enfermeiro, médico, ACS, técnico de enfermagem, pessoal da equipe de saúde bucal. E dentro dessas atribuições temos aí também as atribuições do agente de combate às endemias. Então, as atividades do ACE dentro da PNAB executar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica ou coleta de reservatórios de doença. Já vimos isso aí em algumas questões e a própria Lei 11.350 ela fala sobre isso também. Realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para o planejamento e definição de estratégias de prevenção, intervenção e controle de doença. Olha aí as palavras-chave que eu já trouxe para vocês também em algum momento. Olha, prevenir, intervir e controlar do processo de saúde e doença. Então, falou de controle, lembra lá do ACE é controlado e o ACS é descontrolado. Então, controle é uma atividade do agente de combate às endemias. Esse cadastramento deve incluir o recenseamento de animais e levantamento de índice amostral tecnicamente indicado. Então, lembra? Então, você precisa saber a população de cães e gatos, principalmente, né?
da sua região. Esse levantamento precisa ser feito, porque é a partir daí que você vai trilhar estratégias para controle de algumas zoonoses, de algumas intervenções que devem ser realizadas com mais direcionamento naquele território. Realizar e manter atualizado os mapas e croquis e o reconhecimento geográfico do seu território. Então, o agente de endemias, ele trabalha dentro de uma perspectiva de zoneamento, diferente daquela perspectiva de trabalho do ACS, que é por microárea. Então, a área de atuação do agente de endemias, ele inclusive ultrapassa os limites de microáreas de outros agentes comunitários, de outros ACS. Então, às vezes, o único endemias está lá interagindo com mais de um ACS, porque ele ultrapassa essa fronteira de microárea. Mas essa esse mapa da área de atuação, da área de atuação deve estar atualizado, deve estar bem definido. Eu preciso saber quantas escolas tem, eu preciso saber quantas unidades de saúde tem, eu preciso saber quantos imóveis fechados tem, quantos terrenos baldios tem, quantos comércios tem. Tudo isso faz parte aí do mapeamento da área de atuação do ACE. E é responsabilidade do ACE manter atualizado isso. Oi, pois não. Tudo, tudo. Isso. Inclusive isso, Claudemir, é pegadinha de prova, né? Já vi várias questões com essa pegadinha. O que é que a Lei 11.350 fala? Que é responsabilidade do ACE visitar entre 800 e 1.000 imóveis. Imóveis. O conceito de imóveis aí está considerando qualquer tipo de imóvel, seja ele comercial ou residencial. Inclusive locais que não são habitáveis, como os terrenos baldios também. Entendeu? Então, o terreno baldio, ele é contabilizado dentro da visita do endemia, porque faz parte da atividade do endemia monitorar esses terrenos baldios, para que aquele terreno não seja um foco de acúmulo de algum tipo de doença ou de foco de alguma arbovirose. Então, a responsabilidade do endemias também monitorar esses terrenos. Então, é sempre imóveis para o endemia. Não é domicílio, não é casas, porque a gente tem um conceito, para a saúde pública, a gente tem um conceito diferente entre domicílio e casas. A gente, principalmente para o ACE, é um pouquinho diferente. A gente considera domicílio um ambiente que tenha banheiro. Então, isso aí é mais para o ACS, tá? Mas para o endemias são imóveis. E aí imóveis aí é escola, estabelecimento comercial, terreno baldio e o próprio domicílio. Perfeito? Ele também tem o papel de executar ações de controle de doenças, né? Utilizando medidas de controle químico, biológico e manejo ambiental. Então, essa é uma atividade que nós vimos, né, dentro daquele controle, aquela intervenção mais direcionada, né, do agente de endemias. Ele tem como atribuição executar essas ações, tanto de controle mecânico, biológico ou químico, executar ações de campo, né, em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de doença. Então, a atividade desse profissional ele é constantemente sendo avaliada.
Não é avaliada o profissional, mas é avaliada como a intervenção ela deve ser, qual a melhor abordagem. Vamos deixar claro, Elton. Por exemplo, é melhor visitar aqueles determinados imóveis no período da manhã? É melhor visitar à tarde? Ou tem que ser uma visita direcionada, uma visita noturna, ou uma visita aos finais de semana? O efeito, aqui em Recife, por exemplo, existe a questão do plantão. Então, tem muito agente de endemias e agente de saúde visitando imóveis nos finais de semana. Eles recebem o plantão, né? Recebe por isso, é uma visita fora da sua atividade da carga horária proposta, mas faz parte da sua atividade também realizar essas visitas de forma extraordinária, à medida, dependendo de como você vai atingir ali o objetivo naquela ação que está proposta ali para aquela comunidade. Então, se vai precisar trabalhar à noite, isso não quer dizer que é obrigatório e é uma regra. Isso não é uma regra. O ideal é que você realize seu trabalho, as suas atividades dentro daquele horário comercial, porque é muito mais cômodo para o profissional e cômodo também para quem está recebendo a visita. Às vezes no final de semana, às vezes à noite tem uma dificuldade maior. Já falei aqui a questão do exame da filariose, né? Que as pessoas literalmente fechavam as portas, se escondiam porque não queria receber aquele agente naquele horário. Mas isso deve ser também avaliado com a equipe, né? Qual a melhor estratégia. Precisa realizar. Aí a PNAB ela traz atividades integradas. Quais são as atividades que são comuns, né? Tanto para o agente de combate às endemias, como para o agente de combate como agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde. Então são atividades integradas. Esses dois profissionais eles trabalham no território, estão lá vivenciando ali o território. Então eles precisam interagir, eles precisam conversar, eles precisam se articular. E a própria Política Nacional de Atenção Básica, ela traz isso. Então, realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico, sanitário, faz parte desses dois profissionais. Então, o ACS vai lá mapear, vai cadastrar sua família, e o ACE vai realizar o mapeamento dos imóveis do qual ele tem responsabilidade. Identificar casos suspeitos de doenças e agravos faz parte para os dois profissionais. Então, se eu tenho ali um possível, um potencial risco para uma determinada doença, tanto o ACS como o endemias, ele vai ter que mapear isso, identificar e comunicar ao nível central para que haja aí uma intervenção mais direcionada. Orientação, trabalho de orientação, é o trabalho que eu considero fundamental para esses dois cargos. Muito mais do que levar uma medicação, muito mais do que levar uma consulta, muito mais do que levar alguma ação material. O trabalho de orientação desses dois profissionais é fundamental. Porque muitas vezes você não tem, eu falo como agente comunitário de saúde, você não tem, as pessoas, antigamente tinha o programa do leite, a gente levava leite para a população, levava cesta básica, o pessoal que era atendido para tratamento de tuberculose, realizávamos o cadastramento do Bolsa Família. Isso era bom, né? Isso era gratificante porque você estava levando uma melhora na situação daquela comunidade, mas você ficava refém, e isso eu estou falando enquanto profissional, você ficava refém de eu sempre estar oferecendo alguma coisa. Então, quando você tem essa incapacidade de levar informação
para que realmente mude ali aquela característica, aquela família ali tá com foco de dengue, tá com reservatório, tá, você consegue trazer aquela população para que ela agregue ali aquela ação e melhore a sua qualidade de vida, você está realizando um papel fundamental. Eu digo que o ACS e o ACE, ele realiza isso muito com mais intensidade do que os outros profissionais. Tem o papel de desenvolver atividade de promoção em saúde também, como eu havia falado, ó, promover e prevenir está dentro das atribuições dos dois. O que é que vai diferenciar um pouco é que o ACE tem um papel de controle também. Realizar visitas domiciliares periódicas e identificar e registrar situações que interfiram no curso da doença. Então, toda essa parte de identificação epidemiológica, né? Então, o que é que está ocasionando? Qual a doença mais prevalente? Então, tudo isso é papel desses dois profissionais, segundo a Política Nacional de Atenção Básica. Uma outra questão também é a questão das ações integradas, né? Não só com esses dois profissionais, mas com toda a equipe. A mobilização, o dia a dia da dengue, alguma ação mais que precisa, aquela ação de impacto, né? Aquela ação que vai levar uma informação com um público maior, que você vai precisar interagir com outras secretarias, pessoal da, da serviços públicos, né, de recolhimento de lixo, vai fazer uma ação maior ali, onde vai tirar, realizar uma limpeza de canais. Não é que você, a CE, que vai fazer isso, não, mas você vai integrar, interagir com esses outros profissionais. Então, estimular a participação da comunidade nas ações, nessas ações que a prefeitura, a Secretaria de Saúde está promovendo, conhecer o território, quais são os mecanismos que eu posso utilizar na própria comunidade para mobilizar a comunidade, a associação de moradores, creche, igreja. Então, como você interagir com as lideranças comunitárias para que essas pessoas se mobilizem também. Tudo isso é papel comum, tanto para o ACS como para o ACE. Por isso que eu digo que é uma figura importantíssima dentro dessa estratégia. Então, segundo o Ministério da Saúde, existem algumas competências, né? Aí nós falamos aí sobre atribuições comuns, né, para esses dois profissionais, mas existe uma que é restrito à atividade profissional do endemias, que é encaminhar os casos suspeitos de dengue. Ah, mas o ACS pode fazer isso? Pode, e deve. Mas é da competência da atividade profissional do ACE encaminhar os casos de suspeita de dengue à unidade de saúde. Não é que ele vai monitorar e vai tratar isso, mas ele precisa identificar isso aí. Atuar junto aos domicílios, informando aos moradores sobre doenças e sintomas de risco, né? As medidas de prevenção. Visitar, ó, monitorar, olha o que Claudemildo perguntou, imóveis não residencial. É aquele famoso terreno baldio ou imóvel comercial. É a atividade do ACE também. A parte de orientação e vistoriar imóveis não residenciais acompanhado pelo responsável. Então, sempre você tendo como premissa aí visitar naquele ciclo, que geralmente são 12 meses, 2 meses, visitar, não é visitar, olhar lá, não, é fazer uma intervenção de fato ali naquele imóvel, seja ele habitável ou não. Ah, eu não tenho acesso. Se não tenho acesso, eu vou verificar formas de ter acesso. Ah, eu sei quem é o dono daquele terreno ali ou daquela casa que está em construção. Então, eu vou lá identificar e vou
juntamente com o responsável, adentrar lá para realizar a vistoria, a visita necessária. Tranquilo, pessoal? Aqui também fala ainda sobre a questão das competências do ACE, segundo o Ministério da Saúde. Ó, locais que não existiu ACS, seguir a rotina de vistoria é, necessária. Então, não tem equipe de saúde da família, mas eu disse a vocês que isso necessariamente não tem, a área está descoberta, não. Ela está descoberta pela equipe de saúde da família. Mas lá tem uma CE e lá tem um ACS do Programa de Saúde da Família, do Programa de Agente Comunitário de Saúde, o PAX. Então, aquelas ações elas devem ser executadas também. Caso vistoriar e tratar imóveis cadastrados e identificados pelo ACS. Então, se foi identificado, se foi como o ACS ele tem um ciclo, uma rotatividade de visita menor do que o ACS ele vai ter a possibilidade de verificar novos imóveis, novas famílias que chegam. Às vezes uma família tá, aí você chega no mês, chega lá no terreno, só tem 4 casas, ou 4 famílias, vamos dizer assim. Aí no outro mês já tem 6. Aí porque fulano se separou e veio, voltou, ou a filha casou e trouxe o pessoal, então sempre tá atualizando. Então, como o ACS tem essa capacidade de identificar essas mudanças no intervalo menor, então é sempre importante que comunique isso aí ao ACE para que o ACE realize as visitas necessárias, as intervenções necessárias. E mapear as casas fechadas, os imóveis fechados, né? Principalmente os imóveis que sofreram recusa, porque, segundo a normativa, imóveis que sofreram, proprietários que recusarem a visita do ACE e tiver aí um potencial risco à saúde pública, o poder de polícia deve ser acionado. E qual é o poder de polícia? A vigilância sanitária. Então, parte da atividade do ACE essas intervenções posteriores. Então, temos aqui também a questão da ficha, né? De você notificar casos de dengue, aquela questão da notificação compulsória, que é papel do ACE realizar essa notificação, seja principalmente de novos casos, é importante, e casos suspeitos também. Realizar o controle e prevenção, principalmente da dengue, né, de arboviroses no geral, mas a dengue, porque tem uma prevalência maior, e realizar reuniões periódicas com a equipe, né, tanto a equipe de saúde da família como da comunidade. E aí nós entramos com outro tema que faz parte da atividade do edital de vocês, que são as visitas domiciliares. As visitas domiciliares, ela fala sobre tudo aquilo que a PNAB está falando. Mas como deve ser essa visita? Qual a estratégia que deve ser utilizada pelo ACE na realização da visita? Então, ele precisa realizar a visita a residências, né? Então, quando você está visitando a ACE, está visitando a residência, você precisa realizar uma visita que nós chamamos intra e extradomiciliar, ou seja, você vai realizar a visita no domicílio, mapeando, entrando literalmente no domicílio. Então, essa história de o ACE fazer a visita no portão não cabe, não é orientação. Tem que entrar lá no domicílio, tem que ver, visualizar
como está na parte interna do domicílio a situação que tenha possíveis focos de alguma doença. E também o mapeamento externo, extradomiciliar, como se falam também. Então, para que essa visita? Qual o objetivo da visita? Primeiro, levantamento de informações, identificação de focos de alguma doença, orientação e educação em saúde, tratamento de criadouros, registro de dados e monitoramento e retorno. Então, o ciclo é a cada 2 meses. Então, a cada 2 meses você vai avaliar todas esses 6 itens aqui, pelo menos. O ACE ele vai desempenhar um papel educativo orientando sobre a prevenção e controle de doenças transmissíveis por vetores. Então, você vai ter esse papel de orientação, mais uma vez, é fundamental. Então, que deve incluir ensinar o descarte adequado de resíduos e eliminação de criadores. Então, se tem um reservatório, primeiro você orienta que a comunidade, que o proprietário realize as modificações, as intervenções, o controle mecânico necessário. Não é você chegar lá com um saquinho de lixo, alguma coisa, e começar a recolher os lixos, não. Você vai orientar. A partir da orientação, no próximo ciclo, você vai verificar se houve ou não mudança dos hábitos ali, né? Então, o papel do ACS é fazer a orientação adequada para que o próprio comunitário, o próprio proprietário realize as intervenções necessárias. Então, com todas essas informações, todos esses levantamentos, o objetivo é o quê? É realizar um mapeamento sanitário daquele ambiente. Para que, se tem a presença de vetores, quais são os possíveis criadores existentes ali, quais são os casos mais recorrentes, quais são as doenças mais recorrentes ali, se é causadas por vetores, por zoonose, por doenças transmissíveis, não transmissíveis. Tudo isso aí é fruto do quê? Fruto da visita do Endemias. Então, o papel, ele realiza também a atividade de inspeção, né, onde vai identificar focos, identificar possíveis proliferações de alguma doença, de algum foco de dengue ou de qualquer outra arbovirose, ou a incidência de roedores, né, de algum animal que possa causar algum tipo de zoonose, é importante também. E no retorno é verificar se aquelas ações elas foram implementadas ou não. Tudo isso deve ser registrado e alimentado no banco de informações, né, de registro de dados do próprio Ministério da Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde. Então, todas as informações elas devem ser alimentadas, devem ser registradas, para que isso seja levado a níveis centrais, a níveis que fogem um pouco da alçada do endemias, mas que realmente criem políticas, né, ações mais eficazes ali para aquela região. E aí, aqui nós fala sobre o objetivo da visita, né, que nós já vimos colocado também. Então, muito cuidado na visita. O endemias deve ter muito cuidado, porque nesse momento ele vai estar exposto a alguns agentes nocivos à saúde, né? Então, lembra que eu falei para vocês, o endemias ele vai trabalhar com material biológico, material químico. Então, ele vai estar em contato com algumas doenças, alguns agentes ali patológicos, e é importante que ele tenha cuidado ali na hora daquela visita. Usar os equipamentos de proteção que são disponibilizados pelo município, sempre é importante, tem que ter treinamento periódico. Se vai fazer alguma coleta de algum material,
que foi solicitado utilizar os processos de biossegurança necessários, sempre é importante ali, porque você está trabalhando ali com agentes nocivos à saúde. Então, o que deve ser avaliado na visita? Aspectos, aspectos considerados na visita domiciliar. Então, verificar possíveis criadores de vetores, como recipientes, né, reservatórios de água em geral, mostrar para a população qual é seu papel dentro da vigilância em saúde como geral. E importante é mostrar para a população que se você realizar a visita de forma adequada, fazendo a inspeção adequada, realmente entrando no domicílio, verificando os reservatórios, colocando os lavicidas, se for quando há necessidade, realmente você está contribuindo para que aquela família ali ela não venha adoecer. E é importante que, e aí eu vou falar agora que isso aí, existe vários casos concretos que já aconteceram, não vou relatar aqui porque para não, não atrapalhar muito aqui, não fugir do foco da gente, mas é importantíssimo que no momento da visita você sempre observe o responsável por aquele imóvel, por aquela residência. Sempre tem que estar com o responsável legal ali. Por que isso é importante? Isso é muito por conta do risco de você estar no momento ali, por exemplo, com a criança, com a pessoa de menor. Então, existem várias situações ali que o agente ele pode estar, ele pode se envolver ali de forma aleatória se não observar esses procedimentos. Então, quem é o responsável? O responsável está em casa? Não está? Então, a gente pode agendar um outro horário. Então, rapidamente, houve casos, inclusive em Olinda, onde houve um caso de estupro a um adolescente por um agente comunitário de saúde. Ele entrou na casa, chegou lá, tinha um adolescente, o adolescente conhecia ele, já tinha uma relação de confiança, e aí, sua mãe está aí, tá não, seu pai está aí, tá não. Posso entrar? Pode. A menina disse, liberou. Então, aí ele estuprou a adolescente. Foi preso, foi expulso, foi demitido, logicamente, mas isso mexeu com toda a questão, né? Porque esses profissionais, o ACS e o ACL, têm essa relação de confiança. Então é importante que sempre você verifique aí o responsável por aquele domicílio. Então, o Endemias ele precisa trabalhar de forma integrada, ele precisa ter delimitado, né, como já nós vimos aqui, ó, a área de zoneada, né, a área de trabalho do Endemias. Precisa ter aí entre 800 e 1.000 imóveis, isso vai variar, mas é o ideal que tenha pelo menos isso. Então, dentre outros que eu não vou ficar lendo aqui, porque se repete aqui. Eu só, como é um resumo, é importante que vocês realizem aí essa leitura desses tópicos aqui, que é importante para vocês levarem para a prova de vocês. E aí, gente, eu entro no outro slide que vai falar justamente de um tópico que está no edital de vocês e que eu vejo que até professores, né, pessoas que estão preparando aí para a prova do concurso, né, de agente de endemias de Jaboatão, está pouco tocando, que é a questão da ética, né? Ética e cidadania, né? Da ética no serviço, né? Ética profissional, vamos dizer assim. E aí eu poderia trazer aqui uma série de situações,
de teorias, falando sobre ética, falando sobre moral, mas eu entendo que isso não é o foco para a prova de vocês. O que é que eu trouxe aqui? Eu trouxe um esqueminha que vai conceituar a ética, que vai diferenciar, né, o que é ética, o que é moral, quais são os fundamentos, né? Mas o que eu trago, o que é mais importante, no meu ponto de vista, é a seguinte informação que eu vou dizer agora. Toda profissão regulamentada, ela tem um código de ética. O que é o código de ética? É aquilo que, enquanto você, profissional, pode exercer, pode realizar. Se você fizer o contrário, você é penalizado porque você infringiu o código de ética daquela profissão. Então, nós temos o código de ética dos enfermeiros, do médico, de uma série de profissionais. O agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias está em processo de construção de um código de ética para a profissão. Perfeito? Existe o Estatuto do Servidor. O Estatuto do Servidor, ele vai normatizar as atividades, a conduta dos servidores em geral, de todos os servidores, do qual o ACE está incluído. Mas de específico para o endemia, ainda está em processo de construção de um conselho de atividade profissional. Então, lembrem que tanto o endemia como o ACE, eles estão no processo de formação técnica. Então, está todo mundo fazendo o curso técnico. E após isso, após a conclusão do curso técnico, será necessário aí um conselho de classe, que esse conselho de classe, dentre outras atribuições, tem o papel de normatizar o código de ética dessa profissão. Eu vou aqui tirar rapidinho aqui, só para mostrar uma coisinha para vocês que eu separei, que vai contextualizar melhor aqui para vocês. Cadê? Deixa eu ver se está aqui. Pronto, está aqui. Então, não sei se vocês conseguem. Não sei se vocês conseguem visualizar. Aqui é um projeto de lei número 660 de 2022, que ele vai dispor sobre a criação do Conselho Nacional Federal dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. Então, esse conselho está em fase de criação. Então, vai ter o Conselho Federal, vai ter os conselhos regionais, e quando esse conselho ele estiver de fato implementado, aí sim terá aí o código de ética para a atividade profissional desses conselhos, desses profissionais, tanto o ACE como o ACS. Então, veja aqui está falando sobre a criação do conselho, como é que vai se dar, como é que vai se dar nos municípios, a nível federal. Mas o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer que ainda nós não temos um código de ética específico para o cargo de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Perfeito? Vocês entenderam aí? O que é que vai se levar de consideração para a prova de vocês? Questões gerais. Questões gerais do que é ética, do que se deve, o que é que se espera de um servidor público.
mas específico para a atividade profissional ainda está em fase de elaboração. Vocês querem dar um intervalo de 10 minutinhos e a gente voltar daqui a pouquinho para a resolução das nossas questões? O que é que vocês me dizem aí? Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. 9h20 a gente retorna e vai para o simulado, vai para as questões, tá bom? 10 minutinhos para a gente hidratar aqui a garganta. Até mais. Vamos lá. Porque para a gente encerrar no horário previsto, né? Sei que todo mundo aí está vindo de um dia aí cansativo, a grande maioria. Então, essa questão que eu. Deixa eu colocar aqui, está sem apresentação. Então, essa parte do conteúdo de ética, né, ele traz inclusive ética profissional, né, mas o que eu estou querendo trazer para vocês é justamente isso. O próprio material já traz um contexto geral de que conceito de ética, o que é ser cidadão, e as questões elas vão estar muito mais direcionadas nesse sentido de conceituar a ética, o que é moral, o que é que se espera enquanto cidadão, enquanto pessoa que vive, que convive no ambiente em sociedade. Além do que espera-se de um servidor público, né? E aí isso vai se confundir para qualquer outra atividade. Então você vai ter que agir de forma do que os princípios daquela administração elas regem, né? Elas esperam de um servidor público. Você não pode prevaricar, né? Que é um crime, o crime de prevaricação, né? De você utilizar ali de benefícios por conta da sua atividade profissional. Então, para o ACE e o ACS, é importante que vocês mantenham essa relação. Quando você está na visita, mesmo que você conheça a comunidade, conheça aquelas pessoas aí, porque é muito comum o ACS e o ACE conhecer a comunidade. Então, mesmo que você tenha essa relação de proximidade com aquela população, mas no momento da visita, no momento que você está lá atuando, você é um servidor público da Secretaria de Saúde, da Prefeitura do município. Então, você tem que estar realmente vestindo a camisa daquela atividade profissional. Então, a forma que você vai trabalhar
se você vai fardado, se você vai, né, com uma vestimenta adequada, tudo isso vai influenciar. Tudo isso considera-se aí os princípios o conceito de ética, né, que se espera da atividade profissional do ACS, do ACE, né? Lógico, como eu estou dizendo para vocês, isso ainda não é o que preconiza um código de ética profissional, das atividades profissionais. Por que ainda não é, professor? Porque nós ainda não temos um conselho de classe, um conselho que vai trazer o código de ética de fato. Aqui mais conceitos sobre ética e também esse slide ele vai falar sobre o decreto 8.474, que vai falar sobre, mais uma vez aí, como essa figura do ACE ele deve estar inserido, né? Tanto o ACE como o ACS, né? Mas o foco da gente vai ser ACE, como está inserido dentro dessa política. E esse decreto ele vai falar sobre a competência do poder público em relação a essas duas atividades, esses dois profissionais. Então, olha, o enfoque é controlar atividades, né? O enfoque das atividades é o controle de vetores e de endemias, né? Considerando aqui o que diz o decreto. O decreto fala da competência do Ministério da Saúde em definir o quantitativo máximo de ACE e de ACS por estado e distrito. Então, lembre-se que é papel do governo federal financiar esses dois profissionais no município. E aí, já que ele vai pagar, ele vai dizer o máximo a quantidade máxima que cada município deve ter desses dois profissionais. E aí isso vai definir o repasse da União para esses municípios. O município ele vai garantir o quantitativo mínimo, então através da necessidade, aquela necessidade demográfica, epidemiológica e socioeconômica, eu vou garantir o mínimo necessário para atender essas necessidades. E diz também que é uma atividade que deve estar restritamente exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, a atividade desses dois profissionais é restrita, exclusiva ao âmbito do Sistema Único de Saúde. O decreto ele fala também que sobre a fixação, né, do endemia e do ACS dentro da equipe de saúde da família. Então, é levado em consideração alguns parâmetros, como, por exemplo, o sistema de cadastro e estabelecimento de saúde, o SINES, né, que tem esse papel de cadastrar, de mapear a quantidade de estabelecimento de saúde no município e, a partir daí, a fixação máxima desses dois trabalhadores dentro dessas equipes. Compete também, através do decreto, né? O decreto ele diz que é competência do Ministério da Saúde definir anualmente o valor mensal da assistência financeira pela União e avaliar mensalmente o atendimento prestado desses entes federados. Então, a remuneração, o repasse remuneratório do ACE, que é repassado anualmente, mensalmente, né, pelo governo federal, a cada ano ele vai ser avaliado e, inclusive, reajustado de acordo com o salário mínimo. Também o decreto fala sobre a jornada de trabalho desse profissional, que são 40 horas semanais, além da responsabilidade dos entes federados, né? Então, a União financia e o município tem o papel de contratar e supervisionar as atividades desses profissionais. E com isso nós entramos aqui na nossa primeira questão, que eu trouxe um formato diferente. Como é um momento de revisão, eu já trouxe o gabarito já para a gente fixar aí
cada questão dessa. Então, são considerados os principais sintomas da doença da leishmaniose visceral: febre, tosse, dor no peito, perda de peso e fraqueza. Então, o nosso gabarito aqui, aí vou fazer o seguinte, eu vou ler todas as alternativas, mas a gente já sabe que o gabarito é a letra C, porque o que é que preconiza o Ministério, o manual do Ministério da Saúde falando sobre leishmaniose visceral? Que é uma doença crônica e sistêmica que, quando não tratada, pode evoluir para o óbito em mais de 90% dos casos. O agente etiológico da leishmaniose é o protozoário Trypanosoma do gênero Leishmania. Nas Américas, a Leishmania infanto é a espécie mais comumente envolvida na transmissão da leishmaniose visceral. Como é que se manifesta? As manifestações clínicas da leishmaniose visceral. Então, ela é uma doença sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, astenia, adinamia e hepatoesplenomegalia e anemia. Então, com essas informações aqui do Ministério da Saúde, ó, nós conseguimos chegar no gabarito que a questão nos propõe aí como correta, a letra C, porque ele está dizendo que sobre manifestação clínica, nós temos febre de longa duração, está aqui, aumento do fígado, que é hematoesplenomegalia, e do baço, perda de peso, que é astenia, e o perca de peso, perca de peso, astenia, fraqueza e redução muscular e anemia. Tudo isso aqui é característica, são manifestações clínicas aí da leishmaniose. Então, primeira questão, gabarito letra C, como nós já visualizamos aqui, mas o importante é nós revisarmos aqui o que é que fala sobre a leishmaniose visceral. São atividades exercidas pelos agentes de combate às endemias em região geográfica, exceto. Então, ele quer a alternativa errada, que o nosso gabarito traz, que é a letra D. Por que a letra D? Porque o que é que diz aqui o manual do Ministério? A realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doença. Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativa à prevenção e controle de doenças e agravos de saúde. Então, aqui, ó, efetuar ações de campo para pesquisa etimológica e malacológica está correto, porque é uma atividade de endemia. Desenvolver ações educativas é uma atividade do endemia. Desempenhar ações de campo e projetos que têm o objetivo de valorizar a metodologia de intervenção e prevenção de controle de doença. Está aqui, ó. Executar ações de campo e projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de doença. É exatamente copiar e colar que está no manual. E a letra D é a nossa correta, porque ele diz assim, ó, constatar os casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhar para a unidade de referência. Neste caso, sendo responsabilidade da unidade comunicar o fato à autoridade sanitária responsável. O que é que ele está dizendo aqui? Ó? Que é responsabilidade da unidade. E não é responsabilidade da unidade só. É também responsabilidade da unidade. Mas o que o manual fala é que identificação dos casos suspeitos de doenças e agravos à saúde, encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade sanitária responsável. Então, ele tem que comunicar a unidade de referência e comunicar o fato à autoridade sanitária responsável. É uma atividade compartilhada aí entre esses atores. Vai ser rapidinho. Oi. Nesse. Oi, pois não. 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 Não.
Vamos voltar? Olha, o que é que ele está dizendo aqui? Ele quer as atividades, exceto, né? Ele quer estar falando da errada. Olha, olha o que o enunciado da letra D fala. Constatar os casos suspeitos de doenças e agravos à saúde, encaminhar para a unidade de referência, neste caso, sendo responsabilidade da unidade comunicar o fato à autoridade sanitária. Ele quase que copiava e colava, pois não? Ah, tá. Que alguém falou aqui. Então, o que o examinador fez aqui, ó, ele diz aqui, ó, sendo responsabilidade da unidade, aí o que é que diz o item 1 das atribuições do agente de endemias? Identificar os casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, quando indicado, para a unidade de referência, sendo assim como comunicação ao fato à autoridade sanitária. Então, ele, além de encaminhar o fato à unidade de referência, ele também tem que comunicar o fato à autoridade sanitária responsável. Percebeu? Não só da unidade, não só da unidade. O que a letra D fala é que está restrito à unidade aí, comunicar. Então, a unidade ela vai fazer isso naturalmente, lógico, porque é uma sucessão de responsabilidades. Mas o que o item 1, que fala sobre as atribuições do NME, diz que ele tem que comunicar a unidade e, além de comunicar a unidade, ele tem que comunicar a autoridade sanitária responsável. Como é que faz isso, professor? Na prática, lá na hora de preenchimento lá dos sistemas, da alimentação dos sistemas lá. Sinan, Kinés, ou qualquer outro sistema. Então, quando ele vai lá e alimenta o sistema, ele está comunicando à autoridade sanitária responsável. Tranquilo? Então, ele fez o seguinte, só para a gente deixar um pouquinho mais tranquila essa questão. Ele chegou lá na unidade, ele chegou lá na equipe dele, olha, tem tal, identifiquei um caso suspeito ali de uma determinada zoonose ou de um criadouro, comuniquei lá na equipe. Só que, além de comunicar a equipe, o supervisor responsável tomou ciência, só que, além disso, ele vai alimentar o sistema. E lembra que tem lá na Política Nacional de Atenção Básica, dizendo que é papel do endemias fazer essa notificação de casos de, de, de identificação de doenças, de agravos, e quando ele notifica por onde? Notifica pelos sistemas, pelo Sinan, por outros sistemas. Então, quando ele faz essa notificação, ele está comunicando a autoridade sanitária responsável. Então é uma pegadinha bem sutil aqui, mas que, se a pessoa não tiver atento à interpretação, ele perde a questão. Vamos para a próxima. Em epidemiologia, o coeficiente utilizado para estudar as doenças crônicas de longa duração, como hanseníase, tuberculose e diabetes, em que são analisados os que estão sendo tratados, casos antigos, e aqueles descobertos ou diagnosticados, casos novos, é A. Então, do ponto de vista de epidemiologia, então, lógico, o nosso gabarito é letra E. Por que a letra E? Porque a prevalência refere-se ao número de casos existentes de uma doença em um dado momento. É uma fotografia sobre a sua ocorrência, sendo assim uma medida estática. Os casos existentes são daqueles que adoeceram em algum momento do passado, somado aos casos novos dos que ainda estão vivos e doentes. Existem três tipos de medida de prevalência.
a prevalência pontual ou instantânea, a prevalência de período e a prevalência na vida. A prevalência pontual, frequência de casos existentes em um dado instante no tempo. É o que já diz aqui, ó. Casos antigos e casos descobertos diagnosticados, casos novos. Então, não pode ser letalidade, porque ele está se relacionando a casos de óbitos, né, que levam a óbitos. Tá, mortalidade é a prevalência, né, de mortalidade daquela determinada situação. Taxa de ataque, desculpe, morbidade é casos de longa duração, né? Taxa de ataque e mortalidade não seria porque só estão notificando óbitos. Então, o que se enquadra mais nesse coeficiente aí que vão estudar as doenças crônicas, os casos antigos e os casos recém-descobertos é nosso gabarito prevalência letra E. Perfeito aí? São assuntos assim que é bom você verificar o conceito aí. Aí, pelo conceito, você consegue chegar no que a questão está pedindo. Mas por eliminação também você chegaria aí no gabarito tranquilamente. Dessa forma que eu fiz. Ó. Você vai por eliminação. Letalidade não é, morbidade não é, mortalidade não é. O que restava aí é taxa de ataque e prevalência. Taxa de ataque não é um indicador que é utilizado na epidemiologia, não. Próximo. A ocorrência de dois ou mais casos epidemiologicamente relacionados de uma doença restrita a um espaço extremamente delimitado, como um colégio ou creche, em que, por exemplo, várias crianças contraem cachumba, caracteriza-se por, letra B, surto. Surto, trouxe mais uma vez aqui, porque eu sei que é uma questão que vai cair na prova, conceito de epidemia, pandemia e endemia. E por que o nosso gabarito é surto? Porque surto acontece quando há um aumento repentino de número de casos de uma doença em uma região ou local específico, que para ser considerado surto, o aumento do caso deve ser maior do que o esperado pelas autoridades. Então, eu tenho aqui uma característica de surto. Eu tenho um local específico onde as crianças adoeceram por uma doença que normalmente é esperada, porém os números de casos eles ultrapassaram o que normalmente se espera para aquele período. Então nós temos aí o conceito de surto. Pois não. Toda. Tu não chegasse a participar de alguma aula presencial minha, não foi? Pronto. Eu falei, quando eu dei o exemplo, quando eu falei essa parte de epidemiologia, né? Que a gente conversou sobre surto, sobre epidemia, esses conceitos, eu falei justamente isso. Eu falei que a Covid, ela passou por todas essas etapas. Ela iniciou como surto, porque logo após o carnaval, né? Aqui no Brasil, por exemplo, logo após o carnaval, se esperava casos de sintoma, né, de síndrome gripais, né? Pessoas adoecendo por sintomas gripais. Isso era esperado por conta da aglomeração, do período de carnaval. Só que esses casos eles foram aumentando e com a característica muito importante aí, que essas pessoas que estavam com essas síndromes gripais, elas precisavam de atendimento médico, serviço de urgência. Então, aí começou a se mapear. Então, no início, a Covid era um surto, porque eram casos isolados, né? Não estou nem levando em consideração ao que aconteceu lá na China, essa questão toda. Mas, no início era um surto, porque eram casos isolados,
mas eram casos repentinos que foram se acelerando ao longo do tempo. Depois ele pulou para uma epidemia, porque não só estava mais numa região característica, já estava ultrapassando outras regiões. Depois, desculpa, uma endemia. Depois foi para uma epidemia, porque começou a surgir em outros locais. Depois, uma pandemia, porque estava no mundo todo, em diversas regiões do planeta. Então, ela passou por todos esses conceitos epidemiológicos. Após a infecção, a pessoa com esquistossomose pode eliminar ovos viáveis do S. mansoni a partir de quanto tempo? Letra E, 5 semanas. Então, o que é que diz o manual? O período de transmissibilidade. A pessoa infectada pode eliminar ovos viáveis do S. mansoni a partir de 5 semanas após infecção e por um período de 6 a 10 anos, podendo chegar até mais de 20 anos. Os hospedeiros intermediários. Quem são os hospedeiros intermediários da extossomose? Sem ler aqui. Caramujo. O hospedeiro intermediário é o caramujo. Lembra? Oi? Então, a pessoa infectada, o ser humano infectado, aqui, ó, o ser humano infectado, ele vai eliminar os ovos no ambiente e esses ovos irão entrar em contato com o caramujo, que vão eliminar, depois de 4 semanas, esses ovos vão eclodir, vão passar por um processo de mutação dentro do caramujo, vão se transformar em cercárias, essas cercárias serão eliminadas pelo caramujo no ambiente, e aí a pessoa vai entrar em contato com a água contaminada e o ciclo da extossomose está completo. Então, quem elimina os ovos é o homem infectado. E quem hospeda os ovos é o caramujo, que aí é chamado de hospedeiro intermediário. Perfeito? Então, o que eu trouxe aqui? Trouxe para que a gente saiba aí qual é o período de, de, de infecção, né? O período de eliminação dos ovos de uma pessoa, do indivíduo infectado pela extossomose. Os inseticidas do grupo piretroide são utilizados na saúde pública e nos programas de combate a, aqui, ó, inseticida. Ah, professor, eu não sei o que é, qual grupo é piretroide. Vamos para a eliminação da questão. Depois a gente vai ler aqui, ó. É letra E, por quê? Tracoma, febre maculosa, febre do Nilo e histoplasmose e malária. Então, esse grupo aqui, na verdade, a gente nem conseguiria, né? Se a gente não soubesse aí qual é o grupo quais são as doenças que são combatidas por esse tipo de inseticida, a gente realmente seria complicado de responder essa questão. Mas esse inseticida desse grupo, ele tem o objetivo de combater a malária, letra E. E aí vamos lá para a nossa fundamentação. O modo de ação dos piretroides é semelhante ao dos clorados. Desculpa. O modo de ação dos piretroides é semelhante ao dos clorados, pois atua sobre a membrana dos neurônios, alterando a condução dos impulsos nervosos. Sua molécula é biodegradável, não causando problemas de contaminação ambiental.
Alguns tipos de piretroides podem ter alta ação alergênica, causando irritação dérmica e ocular em determinadas pessoas. A utilização dos piretroides tem sido intensa tanto em agricultura como em saúde pública. Atualmente, são usados no programa de malária, doença de Chagas e Calazar. Então, dentre essas alternativas, a única que cita o manual é malária. Lógico, questão que tinha que ler, né? Tinha que ler o manual. Como a gente não tem tempo de ler o manual, eu trouxe aí a informação para vocês revisarem. Então, sétimo letra E. A última alternativa do controle de pragas e vetores a ser utilizada é o. Isso aí a gente já trabalhou, inclusive, né? E temos três formas de controle: o mecânico, o biológico e o químico, além da ação legal, né? Mas qual é o último desses controles? Qual é o último que deve ser utilizado? É o controle químico, gabarito letra B. E aí o que é que o manual diz? O controle químico pressupõe o uso de produtos químicos para eliminação ou controle de vetores de doenças ou pragas agrícolas. É a última alternativa de controle a ser utilizada, uma vez que outras ações menos agressivas e eficazes devem ser priorizadas. Recomenda-se que a utilização de substâncias químicas seja restrita a situações de emergência ou quando não se dispuser de outras ferramentas de intervenção. Questão tranquila aí, tenho certeza que ninguém erra, mas a última ação, na dúvida, a última ação utiliza-se agrotóxicos, larvicidas, inseticidas, é a última alternativa a ser utilizada. Ah, mas larvicidas, existem larvicidas com poder de agressividade menor, aí são utilizados. Mas, prioritariamente, o químico é a última alternativa. Pois não. Não, o controle legal existe. Inclusive, nós vimos nos outros encontros nossos. O controle legal é aquele controle que precisa de uma intervenção do poder público, que tenha poder de polícia, vigilância sanitária, uma recusa. Uma recusa do imóvel que tem um potencial risco à saúde pública. É utilizado aí o controle legal. Às vezes pode, às vezes pode se confundir como integrado. Por que integrado? Porque a partir do momento que o ACE ele identifica o caso, identifica o imóvel, recebe a recusa e ele aciona outras esferas, o controle legal, a vigilância sanitária, o Ministério Público, essa ação é integrada. Concorda comigo? É uma ação da vigilância ambiental através do endemias que comunicou ao seu superior hierárquico que o superior acionou a vigilância sanitária, que inclusive recebeu apoio do Ministério Público, e aí sim a ação foi efetivamente executada. Houve aí o quê? Uma ação integrada. Mas na literatura fala-se de controle legal. Tranquilo? Perceberam aí qual a ideia? Olha aqui, ó. A vigilância em saúde no combate à dengue é feita através de quê? Através de medida de antirratização e desratização? Não. Por que não, professor? Porque essas medidas estão voltadas ao combate à hantavirose e à leptospirose. Antirratização e desratização. A busca ativa de casos de verificação de extensão da área onde os carrapatos, não vou nem ler, né? Porque carrapato não tem nada a ver com dengue. Isso aí, controle de carrapato está relacionado ao quê?
a febre maculosa. Controle na área urbana do cão, a principal fonte de infecção. Quando fala-se em cão, na área urbana, nós falamos de quê? De leishmaniose. Leishmaniose, né? Aí a letra B ele fala medidas de controle que se restringe ao opa, vetor de ações continuadas em inspeções domiciliares. Então, controle de mosquito está relacionado ao quê? Ao combate à dengue. Gabarito letra D. E por que não seria a letra E? Orientação à população quanto ao hábito de higiene pessoal, particularmente o de lavar as mãos antes das refeições, da manipulação de alimentos após o uso sanitário e ato de se coçar. Tudo isso aqui pode ser uma ação para prevenir diversas doenças. Diversas doenças. Então, está muito genérico aí essa alternativa é. Gabarito, que está mais próximo da realidade, é a letra D. E aí, gente, para fecharmos aí nossa aula, a tríade epidemiológica é um modelo tradicional de casualidade das doenças transmissíveis e a doença é o resultado da interação entre, tá lá no nosso assunto, né? Processo saúde e doença. E eu falei no presencial, acho que falei falando sobre a tríade, né? É o ciclo da doença propriamente dita. Então eu tenho aqui a letra C como gabarito, por quê? Eu tenho o agente causador, que é o agente etiológico, e eu sempre orientei vocês o seguinte, pessoal, quando forem estudar doenças transmissíveis, a gente sempre vai utilizar o agente etiológico da doença. É um protozoário, é um vírus, é uma bactéria, agente etiológico. O hospedeiro ou vetor. Quem é que vai transmitir? É uma doença transmitível por quê? Por vetor? É um mosquito? É um hospedeiro? É um caramujo? É um cão? Quem é que vai levar aquela doença? E a pessoa susceptível, né, de desenvolver a doença. Então, é o ser humano, é susceptível, isso tem que estar no ambiente. Se o ser humano entrar no contato do ambiente natural onde aquela doença está prevalente, ele vai se contaminar. A gente falou da ebola, que foi assim, o HIV foi assim. Eles estavam inicialmente em ambientes controlados. Mas a partir do momento que o ser humano entrou em contato com esses agentes patológicos, desenvolveram a doença. Então, a tríade epidemiológica ela está entre o agente etiológico, o hospedeiro susceptível e o ambiente, do qual aquela doença possa se desenvolver. Aqui eu não vou ler aqui não, porque o texto está muito grande, mas vocês podem dar uma lida, porque isso aí é o que diz a Organização Pan-Americana de Saúde sobre a tríade epidemiológica. Ok, pessoal? Então, com isso, nós concluímos aí essa maratona. Espero ter contribuído aí de alguma forma para os estudos de vocês, direcionar. O objetivo aqui é sempre não trazer tudo que toda a informação, né? A informação fechada, mas ela é um norteador, é um pontapé para que vocês criem aí esse hábito de procurar estudar, direcionar mais, ver o que é que vocês precisam aprimorar, precisam estudar nessa reta final, aí, nessa semana, até o dia da prova de vocês. Quero desejar aí sucesso a todos, né? Dizer que quando a pessoa está preparada, quando a pessoa fez o dever de casa, né, realmente se dedicou, estudou
procuro fazer o que vocês fizeram aqui, assistir aulões, assistir vídeos do YouTube, fazer revisão, resolver questão, participar de cursinhos, sair realmente o resultado sempre vai ser aí o resultado positivo. E se não for nesse primeiro momento positivo, com certeza é o pontapé inicial, é o primeiro passo para vocês é, irem para outras alternativas, realizarem outros concursos. Com certeza vocês saíram do ponto zero e a tendência é só ir para frente, nunca regredir. Dizer para vocês que eu estou preparando um material preparatório, né, com videoaulas para o concurso de Olinda, né? O concurso de Olinda teve esse probleminha, está suspenso, tudinho. Então eu estou com tempo agora para preparar o material. Vai ter apostila para o agente comunitário de saúde, vai ter apostila para o agente de combate às endemias, além de aulas nesse formato direcionado para o assunto específico para esses dois cargos. Tá bom? Material, vou disponibilizar lá no grupo e a gente vai conversando e vai interagindo até o dia da prova. Ok? Até mais, abraço a todos e sucesso aí. Nos encontramos aí na festa da aprovação. Com certeza todos vocês estarão lá. Abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite.